estudar a sua palavra e eu espero que no final de tudo seja para o nosso crescimento, nosso enriquecimento espiritual. Vamos orar juntos? Pai querido, peço-te, Senhor, por tua bondade, ilumina-me agora ao expor tua palavra. E eu peço que a bênção do Senhor acompanhe todos que com sinceridade também te buscam nesta hora, Senhor. Concede-nos o entendimento correto dos teus ensinos. Peço-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos refletir então hoje sobre um dos temas mais discutidos e ao mesmo tempo um dos menos compreendidos da Bíblia. Exatamente o assunto do inferno. Talvez você tenha crescido ouvindo que o inferno é um lugar de fogo eterno, onde os pecadores ficarão queimando para sempre sem nunca morrer. Muitos filmes, livros e até pregações têm reforçado essa ideia. E eu me lembro, quando eu era garoto, devia ter uns 10 anos de idade, antes inclusive de conhecer a mensagem adventista, eu e meus irmãos fomos a uma igreja evangélica porque uma vizinha nossa convidou a minha mãe aceitou o convite, e aí a vizinha disse lá em casa, olha, vai ter um filme na igreja muito legal. E aí eu até pensei, eu e meus irmãos pensamos assim, como assim filme na igreja? Porque a gente ia, assim, ver filme no cinema, mas ela disse filme na igreja, e aí um dos nossos irmãos, um dos meus irmãos disse assim, mas é tipo cinema? E ela falou, sim, é tipo cinema, claro, para motivar a gente a ir à igreja, e nós fomos à igreja. Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas se não me engano, o título era O Inferno em Chamas. E aí o filme começou e nós estávamos empolgados para assistir a um filme assim na igreja, uma tela que a gente considerava na época grande, né? Que na verdade para hoje seria pequena, mas nós ficamos encantados vendo todo aquele movimento, aquele filme colorido, mas realmente o assunto não era fácil. Resumindo a história, eu, claro, não me lembro de detalhes, mas eu sei que havia um moço que tinha deixado a igreja e ele era motociclista e ele sofreu um gravíssimo acidente e assim que morreu, ele foi para o inferno. E então boa parte do filme era esse moço agonizando no inferno, sendo queimado, sofrendo, desesperado. E aí quando o filme terminou, realmente eu não lembro assim de mais detalhes, mas quando o filme terminou, o pastor foi à frente, fez um apelo e disse assim, vocês viram bem qual é a realidade, quem rejeita a graça de Deus, quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador, assim que morre vai para o inferno em chamas, para esse tormento sem fim. E eu pergunto agora a alguém aqui que não é batizado ainda nas águas, não é evangélico, que está disposto a aceitar Jesus como Salvador, em vez de ir para o inferno e ir para o céu, e a multidão correu para o altar, e eu fui um dos que foi rapidinho, né? Eu fui ligeirinho, eu e meus irmãos estávamos lá com a nossa mãozinha erguida, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, porque nós não queremos ir para o inferno. Ai, ai, quem é que quer passar por esse tormento eterno? Só se for louco, não é? Só em pensar nisso, o coração aperta, a gente sente medo, vem angústia. Mas eu quero que você fique comigo até o final do programa de hoje, pois eu trarei uma visão bíblica sobre esse tema e eu espero lhe ajudar a lidar com isso de uma forma diferente. A doutrina tradicional do tormento eterno, sem fim, lança dúvidas sobre o caráter justo de Deus e enfraquece o ensino sobre a volta de Jesus e a alegria dos salvos. A ideia de torturas desumanas, eternas, faz com que milhões se tornem céticos e incrédulos. Mas será que essa é realmente a mensagem da Bíblia? Será que o Deus que a Escritura Sagrada chama de amor, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor, todos conhecem esse versinho. Será que esse Deus que não apenas tem amor, mas esse Deus que é amor, ele seria capaz de manter vivas suas criaturas por toda a eternidade apenas para vê-las sofrer?
Você já parou para pensar se seria isso justiça ou crueldade? Hoje, juntos, vamos examinar a palavra de Deus e ver como a doutrina bíblica do inferno não é uma mensagem de medo, mas uma mensagem de esperança. Não é sobre tortura sem fim, mas sobre o fim do mal. Oh, acredite, quando o mito cai, a bondade de Deus aparece. Para entender a verdade sobre esse assunto, nós precisamos voltar um pouco no tempo, para a gente entender a raiz do problema. A crença de que a alma sofre eternamente tem suas raízes na doutrina pagã da imortalidade incondicional da alma. Você conhece a Bíblia, sabe disso. A mentira original de Satanás, Adão e Eva, qual foi? Certamente não morrereis, certamente vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 4. Essa mentira, certamente não morrereis, ou vocês não morrerão, sobrevive de diferentes formas, principalmente por meio da crença na imortalidade da alma. Voltando um pouco para a origem dessa ideia, a ideia de uma alma imortal e imaterial, que se separa, se desprende do corpo na hora da morte. Esse ensino, essa ideia foi sistematizada e propagada nas filosofias gregas pagãs. Isso começou após uma viagem feita por Sócrates, o filósofo grego, ao Egito, onde ele observou como os egípcios acreditam na vida após a morte. Então, ele influenciou também Platão, e a partir daí esse conceito acabou se introduzindo no cristianismo e pervertendo os ensinos da palavra de Deus. Eu aproveito para lhe trazer um lembrete. Nem tudo que é antigo é bíblico, nem tudo que é popular é verdadeiro. Quando nós importamos ideias erradas, nós experimentamos medos desnecessários. Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual então é a visão da Bíblia sobre isso? A Bíblia ensina que o ser humano é uma unidade indivisível. Ou seja, nós somos corpo e alma unidos em uma única pessoa. A alma, palavra traduzida do hebraico nefesh, ou do grego psique, não é uma parte imaterial e imortal que sobrevive à morte do corpo. Na Bíblia nós vemos a imortalidade como um dom divino, concedido sob a condição de permanência em Deus. Mas esse dom divino, ele foi perdido após o pecado, após a nossa separação de Deus, mas será recuperado a partir da segunda vinda de Cristo. Imortalidade não é um atributo humano, é dom divino. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16, referindo-se ao nosso Deus, Paulo diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele, diz Paulo, honra e poder eterno. Oh, amém. Deus seja louvado, sim. Bom, mas sobre esse assunto relativo à imortalidade incondicional da alma, nós vamos voltar com esse tema e com mais profundidade no próximo programa. Por isso é importante que você não perca nenhum dos temas desta série. Por que nós estamos falando tanto sobre esses conceitos? Porque, veja, a compreensão sobre a natureza humana na morte gera distorções sobre o tema do tormento dos ímpios. É possível que, nesse momento, você também esteja se perguntando, mas e todos os textos bíblicos que eu sempre li e que eu vi defendendo essa visão, a visão do tormento eterno? O que eles querem dizer? Será que eles se contradizem ou estão errados?
Vamos juntos analisar algumas dessas passagens mais polêmicas e usadas para apoiar o tormento eterno e o que de fato a Bíblia deseja nos ensinar em cada uma. É claro que eu não tenho tempo aqui de analisar todas as passagens, mas nós vamos analisar algumas delas. Eu quero convidar você então para a gente começar com Mateus capítulo 25, verso 41. Eu disse Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, verso 41. Na minha Bíblia está escrito assim, palavras de Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora Apocalipse 14, verso 11. Vamos lá. Livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 11. Está escrito assim, a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Observe um ponto importante, uma curiosidade linguística e contextual. O termo eterno, na Bíblia, quando aplicado ao fogo ou ao castigo, refere-se à duração do seu efeito e não à duração do ato de atormentar. Destruição eterna nesse contexto é veredito irreversível, não é tortura interminável. Eu vou trazer um exemplo claro disso. Por exemplo, Judas no verso 7, aqui pertinho mesmo, né, de Apocalipse, Judas, que é uma carta bem curtinha, verso 7, é apenas um capítulo. Judas, verso 7, está escrito, ouça bem, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Você conhece algum lugar no mundo em que haja existência de um fogo que nunca apagou? Claro que não. Esse fogo cessou sua duração destruidora quando não restava mais nada para consumir. Como é dito também na segunda carta de Pedro, e também está aqui pertinho, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 6. Ouça bem. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Você percebeu? Repito, olha, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Além disso, a profecia descrita no profeta Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz assim, que vem o dia, e aqui é uma referência ao dia do juízo divino, queimando como fornalha, e queimará os ímpios, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Essa é uma cena de total consumição e aniquilação, e não de tormento perpétuo. Paulo também, ao descrever a penalidade final, ele usa a expressão eterna destruição. Você pode conferir na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Paulo não fala de tormento sem fim. Você percebe o que nós estamos vendo em cada passagem? Não é dor sem data, é data para o fim da dor. A mensagem bíblica não é sobre tortura sem fim, mas sobre o fim do mal. Eu aproveito para compartilhar com você uma curiosidade da época, ok? Que tem a ver com o chamado Gehenna. Essa palavra, ela é muito utilizada na Bíblia para se referir ao inferno. Gehenna é uma palavra de origem do grego, ou do hebraico Inon, ou Rinon. O Vale de Inon era um depósito de lixo e cadáveres ao sudoeste de Jerusalém,
onde o fogo ardia continuamente para queimar e consumir todo o material até a extinção final. A guiena simbolizava a destruição total. Em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus advertiu: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, Jesus disse: temam aquele que pode fazer perecer no inferno, ou guiena, tanto a alma, psique, como o corpo. O inferno é o lugar do castigo final, que resulta na destruição total de todo o ser, corpo e alma. Guiena não conserva vida, consome o lixo do mal. Outra fala utilizada por Jesus é a que está registrada no livro de Marcos, capítulo 9, versos 45 e 46, em que Jesus diz assim, que ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui Jesus está citando o texto do profeta Isaías, capítulo 66, verso 24. Eu faço questão de lê-lo para você. Eu disse profeta Isaías, capítulo 66, isso, último capítulo de Isaías, verso 24. Ouça bem, está escrito assim: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a humanidade. O fogo não se apaga porque ele não será apagado por mãos humanas. Ele cumprirá o seu papel até consumir por completo. Oh, acredite, o juízo de Deus cura o universo de uma vez por todas. Agora eu gostaria que você refletisse um pouco mais comigo nesse seguinte ponto: que justiça seria essa que nunca termina o que começou? Se Deus é Pai, que Pai é esse que sustenta a dor sem fim do próprio Filho? Um grande teólogo, Bacchiocchi, ele concluiu: um Deus que eterniza o sofrimento seria um Deus que eterniza o pecado. Mas o Deus da Bíblia é aquele que derrota o pecado de uma vez por todas. A justiça de Deus vai muito além do que essa ideia popular que, na verdade, apresenta um Deus cruel. A crença na aniquilação, que é a extinção permanente, e é assim que eu creio, com base na palavra de Deus, essa crença é coerente com a justiça e com a bondade de Deus. E você me dirá: como assim, pastor? Como isso pode ser possível? O tormento dos ímpios será de intensidade e não de duração. E será caracterizado como dor espiritual e agonia mental. Os ímpios, eles só passarão pelo tormento da segunda morte por escolha própria, ao rejeitarem o presente da graça ofertada por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ou, acredite, Deus não se deleita em tortura eterna, mas Ele permite que seus filhos escolham o que eles desejam, que eles recebam o resultado das suas próprias escolhas, das suas decisões. O tormento dos ímpios se torna mais claro se nós entendermos o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus provou a segunda morte. Ele provou a morte eterna em nosso lugar. Ele sofreu por nós, pela raça caída. O sofrimento mais significativo de Cristo não foi físico, não foi o sofrimento físico, mas a agonia mental da separação do Pai. Porque a culpa dos nossos pecados foi colocada sobre Ele. A cruz mostra que Deus prefere sofrer por nós a nos fazer sofrer. Jesus provou a segunda morte para que a primeira não nos assuste. A maior dor de Jesus foi a separação do Pai.
causada pelos nossos pecados, que foram transferidos, colocados sobre ele. A grande dor que Jesus sentia na cruz não era dor física provocada pelos cravos romanos, mas por esse sentimento de separação do Pai em função dos nossos pecados. O apóstolo Paulo afirma, e eu cito aqui Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Veja, a recompensa final por conta do pecado é a morte. A eterna separação de Deus. A extinção do pecado e dos pecadores é a garantia de nossa paz eterna. A doutrina do tormento eterno pressupõe a existência eterna de um dualismo cósmico, céu e inferno coexistindo. Isso é incompatível com a promessa de Deus de que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, você conhece. Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 4, esse inclusive é um dos versos preferidos de muita gente. E Deus enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. Eu posso lhe garantir, meu amigo, minha amiga, que não haverá céu ao lado de um porão de tortura. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso não combina com gritos eternos. Louvado seja o Senhor. O propósito do plano da salvação é erradicar a presença do pecado, dos pecadores e dos demônios. A extinção dos ímpios comprova que a missão redentora de Cristo alcançou vitória completa. A vitória de Cristo é total ou não é vitória? Creia no Deus que encerra o mal, não que o mantém, que o prolonga. Infelizmente, muitos se declaram cristãos unicamente por temerem o inferno, ou um Deus tirano que deseja castigar os ímpios. Deus não quer atrair você por conta do seu medo do inferno. Deus quer atrair você para Ele pela grandeza do seu amor. E Deus quer nos atrair para nos dar vida e vida em abundância. Hoje eu quero convidá-lo a olhar para Deus de uma forma diferente. Que nós nos apeguemos à verdade da palavra de Deus e que o foco da nossa mensagem não seja a ira divina, mas a graça de Deus que é oferecida a todo pecador. Não corra de Deus por medo, corra para Deus por amor. A única morte que nós enfrentaremos, se não vivermos até a segunda vinda de Cristo, a morte que nós enfrentaremos é a primeira, o sono do qual nós acordaremos quando Cristo se manifestar em glória e ocorrer a grande e maravilhosa ressurreição de todos os salvos. A promessa é que a segunda morte, ou seja, essa morte eterna, irreversível, ela não terá poder sobre nós. Portanto, não tenha a falsa imagem de um Deus cruel. Confie no amor infinito de Deus, que em Cristo, nosso substituto, nos dá a garantia da vida eterna. Jesus venceu a morte e venceu o mal para sempre. Oh, glória a Deus! A gente pode viver em paz, com paz em nosso coração, na certeza sim de que nosso Deus é justo, mas o nosso Deus, Ele não é cruel. A punição para os ímpios, para os que rejeitam a graça de Deus, será inevitável. Sim, isso é fato, isso é indiscutível. O lago de fogo e enxofre, ele será real. Mas você se lembra no texto que eu li de Mateus capítulo 25? Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para quem? Para o diabo, disse Jesus, e os seus anjos. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para salvar toda a humanidade. De modo que todos quantos queiram, todos que são sensíveis aos apelos do Espírito Santo,
Eles são perdoados por Deus e passam a receber o direito à imortalidade, o direito de vida eterna. Porém, aqueles que rejeitam a graça de Deus e optam por permanecerem ligados ao pecado, e o pecado gera morte, então eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e os seus anjos. Mas para nenhum ser humano, o lago de fogo e enxofre será preparado para o diabo e seus anjos, mas infelizmente, e eu não tenho dúvida disso, com muita tristeza, nosso Senhor verá milhões e milhões sendo lançados no lago de fogo e enxofre, porque a despeito da graça lhes ser oferecida, eles optaram por endurecer o coração e desprezar o favor de Deus. Tomara que quando esse dia chegar, quando os ímpios e demônios forem lançados e aniquilados no lago de fogo e enxofre, tomara que nesse dia nenhum de nós esteja lá e participe desse momento tão infeliz. Muito pelo contrário, que quando os salvos forem reunidos, homens e mulheres de todos os tempos e de todos os lugares, aqueles que foram sensíveis à voz de Deus e de alguma maneira se entregaram ao Senhor, mesmo muitas vezes tendo um conhecimento a respeito de Deus muito menor do que o que nós temos o privilégio de ter. Porém, mesmo estes, para os quais a revelação divina foi pequena, muito pequena em relação ao privilégio que nós temos de conhecer a Deus, mesmo esses que tiveram uma revelação tão pequena, porém foram sensíveis aos apelos do Espírito Santo, que de alguma maneira falou ao coração deles, estes também, juntamente conosco, estaremos no encontro definitivo e eterno dos salvos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E olha, vou dizer o que eu disse no início. Se essa reflexão curta foi capaz de provocar em você o desejo de estudar um pouco mais esse assunto relativo ao inferno como tormento eterno, se isso despertou em você o desejo e a curiosidade de estudar, para ver se de fato as coisas são assim, eu já me alegro e já me tenho por satisfeito, porque eu gostaria muito que você realmente estudasse esse assunto com mais profundidade. E eu penso que você chegará à mesma conclusão que eu cheguei. Como adventista, eu creio. E, aliás, eu creio nisso não porque eu sou adventista. Eu sou adventista porque eu creio nisso. Eu sou adventista porque eu creio no que a igreja adventista crê e prega, com base na palavra de Deus. Então, o meu desejo é que você estude esse assunto. E se você chegar à mesma conclusão que eu, ficarei feliz. Mas se porventura você estudar e depois você me encontrar por aí e me disser assim, pastor, eu me senti provocado a estudar sobre o inferno. E sabe que estudando eu cheguei à conclusão com mais segurança ainda de que será um lugar de tormento eterno, sim, pastor. E eu direi, você estudou com sinceridade e crê assim? Ok, respeito o seu pensamento e você respeita o meu. É possível entre nós cristãos que exista unidade, mesmo com a diversidade de pensamento, de compreensão de um texto ou outro da Bíblia de maneira diferente. Porque o que nos une é o conhecimento de Cristo e a presença de Cristo em nosso coração. Mas que Deus lhe abençoe e que Deus conforte seu coração, sabendo que aqueles que morreram e que foram rebeldes e resistentes à graça de Deus, eles não estão em nenhum lugar de tormento, sofrendo desde que morreram. Imagine, fala sério, alguns morreram há séculos, outros há milênios. Significa que pessoas que morreram há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, eles estão sofrendo desde que morreram até agora e vão continuar sofrendo até quando? Pela eternidade sem fim? Não. Eu não consigo crer dessa maneira, com todo respeito aos que pensam dessa forma, porque para mim isso não seria justiça divina, seria crueldade do Senhor. E o nosso Deus não é cruel, Ele é justo. O prazer de Deus não é condenar,
A condenação será inevitável, mas o prazer de Deus é salvar. Tomara que no dia, quando todos os salvos se encontrarem, que você e eu, nós todos estejamos lá. Hora de música do Quarteto Arautos do Rei. E para suavizar um pouco esse tema que é forte e pesado, não é? O quarteto agora canta O Dia Enfim Chegou. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar. Apareceu e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra dar então meu ar, conforme a promessa pela qual lutei. Meus amados, que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã, vestida noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou. Meu nome Deus chamou. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados, que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Então vou abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados, que em Cristo descansarão,
falando sobre o inferno, e de repente a música vem e diz: o dia enfim chegou. Calma, você entendeu, não é? A canção fala a respeito do dia não da condenação dos ímpios, mas da eterna libertação dos salvos. O dia quando todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares, se encontrarão e estarão diante da glória do Senhor, e por ele serão chamados para a vida eterna. Tomara que quando esse dia glorioso chegar, estejamos todos lá, celebrando com gratidão ao Senhor nossa eterna salvação. E antes da oração, eu quero ler o texto que está no profeta Malaquias, capítulo 4. Eu citei esse texto há pouco. O verso 1 diz assim: pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Veja, essas palavras estão relacionadas ao juízo divino contra os ímpios. E o texto diz que eles serão extintos, não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas eu quero agora frisar o verso 2. Diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ao longo dos séculos, a Igreja de Deus tem entendido essas palavras como uma profecia messiânica. Quando Deus diz: para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa é uma referência à primeira vinda de Cristo a esse mundo. O sol da justiça, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus, a luz do mundo. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Jesus veio para nos trazer salvação. Vocês, diz o texto, sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É a ideia de que os salvos ficariam tão felizes, aqueles que conhecessem Jesus e compreendessem sua missão se alegrariam tanto. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos que foram sensíveis a Cristo, aos seus ensinos, à sua pessoa, se encantaram com Jesus e se alegraram porque entenderam que Jesus era de fato aquele que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento. Cerca de 400 anos, aliás, depois dessa profecia de Malaquias, o sol da justiça nasceu pela primeira vez. O Filho de Deus veio a este mundo trazendo salvação para todos os pecadores, mas eu quero lhe dizer algo mais. Haverá uma segunda manifestação do sol da justiça. Jesus virá a segunda vez, e quando nosso Senhor em glória se manifestar, Ele trará para nós a salvação definitiva. Deus estabelecerá o seu eterno reino de glória. Na primeira vinda a este mundo, Jesus abriu para os pecadores o reino da graça de Deus. Quando Cristo retornar a segunda vez, Ele vem para estabelecer o reino da glória do Senhor. E a partir daí nós estaremos com Ele para sempre. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, como é bom estudar e conhecer Tua palavra, Senhor. E entender que Tu és um Deus justo, mas ao mesmo tempo és um Deus bondoso, gracioso e perdoador. Tira de nós, Senhor, essa ideia de que Tu és cruel. Ajuda-nos a vencermos esse tipo de pensamento, Senhor, e entendermos que Tu és um Deus de amor e graça, que tem prazer em perdoar e não em condenar. Eu peço-Te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.